Paz de Deus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Proclamando a Palavra. Meus irmãos, para o nosso devocional desta noite, falaremos sobre Mateus, no capítulo 18. Não farei toda a leitura, mas os irmãos leiam em casa e que o Senhor nos encha sempre do conhecimento da palavra. Meus amados, Mateus 18 começa assim. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Meus amados, a palavra diz, na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no verso 5, Revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Meus irmãos, para o nosso Senhor, a humildade é muito importante. A humildade é um caráter que deve ter em todo cristão. Ser humilde, meus irmãos, é não se considerar maior do que os outros. Ser humilde é tratar todo mundo igual, sem discriminação. No livro que Paulo escreve, a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, no verso 3, diz assim: Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Em Romanos, no capítulo 12, no verso 13, diz assim: Por isso, pela graça que me foi dada, digo a vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Meus irmãos, Romanos, no capítulo 12 ainda, no verso 16, diz assim: Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Meus amados, devemos pedir ao Senhor, devemos buscar do Senhor a humildade. O maior exemplo de humildade que temos na Bíblia se encontra em Filipenses, no capítulo 2, do verso 5 ao 8. Diz assim: Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Meus amados, Sofonias, capítulo 2, no verso 3, para encerrar: Busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, vocês que fazem o que Ele ordena. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez vocês tenham abrigo no dia da ira do Senhor. Meus amados, que o Senhor Deus possa nos ajudar, que o Espírito Santo de Deus possa nos capacitar a sermos humildes, que possamos imitar o nosso Senhor Jesus, e como Ele foi e é humilde, porque Ele diz: Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Que possamos aprender do Senhor e que possamos também a viver a nossa vida em humildade nos pés do Senhor. Que Deus abençoe a todos.